Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu canal no YouTube. Meu nome é Camuazo II. Hoje temos um tópico muito interessante para discutir: a depressão, a saúde mental das pessoas, seus fatores e causas. Você que nos assiste, use a hashtag DepressãoHoje para participar desta conversa. A nossa convidada de hoje é a doutora Daniela de Oliveira. Bem-vinda, doutora Daniela de Oliveira. Obrigada, Camuazo, obrigada pelo convite. Eu dispenso doutora, pode chamar de Daniela, fica à vontade. E se você não está inscrito ainda neste canal, por favor, inscreva-se agora. E não se esqueça também de deixar o seu like. Inscreva-se no canal. Daniela, vamos começar abordando a importância de discutir a depressão nos dias de hoje. Por que é crucial falarmos sobre isso? A depressão é um problema de saúde bastante sério, pelas suas consequências, principalmente, né, na vida das pessoas que são acometidas por esse adoecimento psíquico, pelos prejuízos que ela traz, né, a nível pessoal, a nível social, a nível profissional para essas pessoas, né, ainda é uma causa grave aí de adoecimento e, inclusive, de mortalidade, né, nos casos mais graves que levam aos casos de suicídio. Ok. Agora vamos aprofundar nossa compreensão. Quais são os transtornos associados a ela, bem como os fatores e causas? Com certeza. Quando a gente fala das causas, né, da depressão, a gente tem vários fatores envolvidos, né? Hoje em dia já tem alguns estudos que apontam, né, esse componente genético, por exemplo, né? Então, famílias, né, um pai, uma mãe ou uma avó tiveram um quadro depressivo. Isso em outros transtornos também acontece, né? A componente genética é definitivamente uma ameaça para quem a tem. A pessoa deve se preocupar e, o melhor de tudo, dá para evitar. Ele gera uma predisposição, né? Não significa, porque minha mãe teve depressão, então eu também vou ter. Mas existe uma predisposição genética a nível biológico, né, essa questão da depressão. Eu gostaria que você falasse também sobre os fatores hereditários, constitucionais, biológicos, psicológicos e sociais, por favor. Além desse fator genético, vários fatores ambientais. Inclusive, em geral, mesmo que a pessoa tenha uma predisposição, é muito comum que ela só desenvolva a depressão depois de um fator estressante significativo, né? Então, assim, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento longo, situações, né, de violências, de abandono. Às vezes conviver, né, com o pai ou a mãe, ou enfim, alguém em um estado muito, né, grave de depressão, nesse período mais infantil. Então vai contribuindo também para esse desenvolvimento, né, da depressão. Não é determinista, né? Não vamos dizer assim que a pessoa passou por isso, então ela vai ter depressão. Mas são fatores que podem influenciar, segundo os estudos, segundo esses estudos, né, uma parte do que causa a depressão é biológica, é genética, e outra parte é ambiental. E você pode não ter essa predisposição genética e mesmo assim desenvolver um quadro de depressão. E até assim, na experiência clínica, quando a gente trata de pacientes com depressão, a gente verifica que geralmente tem, né, essas vivências, situações de traumas, de vivências aí durante o desenvolvimento, né? Infância, adolescência, que são as fases em que a gente é mais impactado pelo que nos acontece e que a gente tem menos controle, né? Menos gerência sobre o que nos acontece, né? Geralmente esses fatores estressantes, né? Muitas vezes a nível ambiental, né? É o que desencadeia um quadro depressivo. Mas aí a gente precisa, né, Camuazo, todos nós nos sentimos tristes, né? Todos nós ficamos desanimados, ficamos ansiosos. É importante a gente diferenciar, né, a depressão de uma tristeza comum. Claro, toda pessoa que perde um ente querido, por exemplo, né, ela vai passar por um luto, ela vai levar um tempo para se recuperar.
Isso é importante colocar, né? Porque a gente vive num momento social em que a gente está sempre em busca da felicidade, né? Em que as pessoas estão nessa busca constante de estar bem o tempo inteiro. A gente tem muita dificuldade, assim, falando a nível social mesmo, de lidar com o lado ruim, digamos assim, né, das coisas. A gente tem muita dificuldade em lidar com as nossas dores, com as nossas tristezas, com o sofrimento. A gente quer soluções, muitas vezes, imediatas, né, para essas dores. Esses momentos podem ser chamados de depressão momentânea ou não passa apenas de um processo de mal-estar e melancolia? Aí a gente, talvez, assim, a gente consiga chamar mais num nível de senso comum, né? Não tanto num nível clínico, num nível diagnóstico. Esse nível de senso comum pode levar a pessoa a um estágio definitivo da depressão, ao ponto de chegar ao quadro de diagnóstico clínico, ou simplesmente a pessoa pode se recuperar, que acho eu é o que mais acontece, não? É claro que a pessoa pode ter um episódio depressivo e né, com um tratamento ele regredir, ela não voltar a ter outro ou voltar a ter outro só dali muito tempo. Mas, em geral, não. E aí, o que acontece? Geralmente, a depressão, ela se instala por um período mais prolongado. Eles vêm acompanhados de outros sintomas, né? Existe uma mudança no humor, e isso também tem a ver com componentes neuroquímicos, né? Com questões biológicas. Uma coisa influenciando diretamente a outra. A gente tem uma diminuição de algumas substâncias ali, de alguns neurotransmissores no cérebro, né? Uma diminuição de dopamina, serotonina, noradrenalina, componentes que são responsáveis, né, por esse ânimo, essa, né, sensação de bem-estar, essa satisfação, né, que a gente tem. Eles vão estar em baixa, né? Tanto que os antidepressivos, né? Depois, se a gente falar um pouquinho desse tratamento medicamentoso, em geral, eles vão agir para aumentar a captação dessas substâncias, né? E aí, como é que isso se manifesta no comportamento, digamos assim, nos sentimentos dessa pessoa? Em geral, ela tem uma mudança de humor, né? Ela pode ser uma mudança de humor muito grande, assim, de uma hora para outra, né? Então a pessoa vai muito lá no fundo do poço, e a gente pode ter essa mudança de forma mais gradual. A pessoa começa a se sentir triste, deprimida, só que aí de repente passa um mês, passa 2, passa 6 meses, passa um ano, passa 2 anos, né? E ela tá sempre nesse estado para baixo, ela nunca tá animada, ela nunca tá bem. Que é o que a gente chama de distimia, né? Depressão distímica. Além de se sentir triste, de sentir que nada é legal, que não se anima com nada. Às vezes ela tá num ambiente que ela tá com pessoas que ela gosta e tal, mas ela não quer estar ali, não se sente bem, né? Às vezes tem aquela dificuldade de levantar da cama. É muito comum, né, em pessoas com depressão, mudanças no sono, mudanças no apetite, né? Então, e quando eu falo mudanças no sono, não é nem só dormir muito, né? Acontece pessoas em depressão, né, em alguns casos, a pessoa durma muito, queira ficar na cama, dormir o tempo inteiro, mas é muito comum também que a pessoa tenha insônia, que ela não durma, mas ela não tenha ânimo para fazer nada. Ela geralmente fica ali se sentindo culpada, se sentindo mal, né? Porque ela quer fazer as coisas, mas não tem energia, né? São pessoas que vêm naquela brincadeira, né? Sempre o copo tá meio vazio, né? Sempre sentem que não são boas, que ninguém gosta delas, se sentem culpadas por algum evento ou por alguma situação. Se tem um relacionamento, né, perde o interesse ali, né, a libido, o interesse sexual, enfim, não consegue mais ver graça nas coisas, não consegue ter vontade de fazer as coisas. É mais ou menos essa, digamos assim, a sintomatologia. É verdade que isso nem sempre acontece com as pessoas que têm depressão. Cada pessoa é única e os níveis podem variar, não é verdade? A gente também cria, de certa forma, alguns estereótipos da depressão. Nem sempre ela vai estar tão no fundo do poço. Até porque a depressão, ela tem níveis, né? Tem um nível mais leve, um nível mais moderado, um nível mais grave, digamos assim.
Então, nem toda pessoa com depressão vai estar nesse quadro mais grave que eu descrevi. Por que eu coloco isso? Porque é bem comum a gente ouvir assim, né? Ah, fulana estava com depressão, mas eu vi ela na rua ontem, né? Ou seja, se a pessoa diz que está com depressão, ela automaticamente não pode mais sair de casa, porque senão ela não está mais com depressão. E aí a gente também tem uma outra questão, Camuaso, que é a bipolaridade, né? Que também é um transtorno de humor. Talvez essa pessoa se enquadrasse mais num quadro de transtorno de humor bipolar, né? Que aí o que acontece? A pessoa tem períodos de depressão, né? E períodos de mania ou hipomania, que é como a gente chama, né? Então, quando a pessoa está em depressão, ela fica com essas características mais para baixo, e aí, de repente, ela vira a chavinha, brincando aqui, né? Falando de forma bem leiga, ela vira uma chavinha, né? Mas isso tem tudo a ver com os processos neuroquímicos ali do cérebro e tem a ver, às vezes, também com o tratamento, se a pessoa está ou não em tratamento, enfim. Certo. Em um outro momento, então ela estava super depressiva e, de repente, ela vai para um outro oposto, né? Que ela fica super agitada, quer fazer mil coisas, às vezes fica compulsiva, às vezes tem picos de irritabilidade. Então, que aí são essas pessoas que transitam entre esses dois extremos, né? Se alternando. E às vezes alterna bem radicalmente, assim, né? Parece meio de uma hora para outra, assim. Parece realmente que virou a chavinha. Então, a bipolaridade sempre tem depressão junto. A depressão é que ela pode não ser bipolar. Ela pode ser uma depressão unipolar, né? Só a psicoterapia não vai resolver uma depressão, porque tem esse componente neuroquímico que nós já falamos, né? Que é importante, né? Que é necessário, mas só o medicamento também não, né? O medicamento vai estabilizar o sintoma, né? Mas ele não vai ajudar a pessoa a, digamos assim, lidar com as causas, a lidar com a dor. E claro, a gente tem depressão, acho que é importante colocar isso em todas as faixas etárias. A gente fala muito da depressão na vida adulta, né? Mas a gente tem, por exemplo, depressão infantil, né? A gente tem bastante quadros de depressão em idosos, né? Bastante comum. Depressão na terceira idade. Em qualquer uma das fases desse acompanhamento, o medicamento e o tratamento é o mesmo? Sim, vai mudar talvez um pouquinho o tratamento medicamentoso, né, por conta das dosagens ali, né, até pelo próprio desenvolvimento físico e psíquico, né, de cada fase. O tratamento eficaz, né, é associar a psicoterapia e o tratamento medicamentoso. Porque vai depender do nível de gravidade, se é um transtorno mais grave, se é, né, mais leve. Daniela, é importante superar desafios e circunstâncias difíceis, não é verdade? A vida apresenta muitos desafios e algumas situações podem desanimar as pessoas. Daniela, como é que podemos superar essas dificuldades e encontrar esperança? Acho que o mais importante é a gente tentar se perceber. Como eu estou, né? Como eu me sinto diante das situações que estão me acontecendo, como eu me sinto diante da vida, né? Eu encontro prazer nas coisas que eu faço, porque muitas vezes a gente só vai vivendo, né? A gente só vai fazendo as coisas, na verdade, e a gente não vai se observando, a gente não vai se dando conta, né? De que aquilo não traz mais satisfação, de que aquele relacionamento está ruim, de que aquele trabalho está me fazendo mal. Perceber e reconhecer, né, quando a gente precisa de ajuda, né, porque um psicólogo, o que quer que seja, também não vai dar a resposta, também não vai dizer faça isso ou não faça aquilo, mas vai ajudar você a olhar para as possibilidades que você tem, né? E cuidar também da saúde, da alimentação, exercícios físicos. Eu ia dizer exatamente isso agora, assim, né? O básico que a gente precisa fazer, né, por nós, estejamos nós em um momento difícil ou não, né? Mesmo estando bem, porque a gente não tem que se cuidar só quando a gente está mal, nós precisamos nos cuidar quando estamos bem, inclusive para não ficar mal, né?
Então, é sempre cuidar do básico, assim, porque isso afeta muito a nossa saúde mental, né? A nossa qualidade de sono afeta a nossa saúde mental. Então, a gente está dormindo bem? A gente está dormindo uma quantidade de horas significativas por noite? E a gente realmente dorme, né? Ou a gente, né, tá com aquele sono que acorda no meio da madrugada e não dorme mais, ou que deita na cama e leva 2, 3, 4 horas para dormir, ou que tem um sono super agitado e não descansa e acorda com a sensação como se não tivesse dormido. Isso afeta muito a nossa saúde mental e o nosso humor. A gente está se alimentando bem? A gente está comendo alimentos saudáveis, nutrientes que realmente vão fazer bem para o nosso corpo, né? Porque a gente precisa, né, de vitaminas. A falta de vitaminas, de determinadas vitaminas, né, causa desânimo, né? Causa mal-estar. Então, muitas vezes a gente está desanimado e aí vai fazer um exame físico e percebe que está com falta de várias vitaminas, né? De várias vitaminas ali do complexo B, com falta de ferro, de várias coisas, e que a nossa alimentação ajuda muito. Atividade física libera muito esses hormônios que a gente falava lá no início, né? De dopamina, serotonina. Uma caminhadinha, uma academia. Quem não gosta de academia, às vezes vai gostar de caminhar. Quem não gosta de caminhar, às vezes vai gostar de fazer um esporte. Quem não gosta de fazer esporte, às vezes vai gostar de fazer dança. Mas enfim, a gente movimentar o corpo faz muito bem. Esse é o básico, assim, né? O tripé do bem-estar, assim, né? Evitar de ouvir e assistir muitas notícias ruins. Com certeza, com certeza. Até porque, né, a gente fica ali só absorvendo. E com certeza isso afeta, né, a nossa percepção da vida, do mundo. E principalmente, se a gente quer se manter informado, que a gente tire um momento para isso, né? Que a gente não fique exposto a isso o tempo inteiro. Agora, falando de medidas preventivas, como todos nós podemos desenvolver autoconhecimento, se compreender, já que isso pode nos ajudar a identificar eventuais mudanças para melhor lidarmos com as demandas emocionais? Eu brinco que a minha utopia, né, como psicóloga, é que a gente trabalhasse muito mais com prevenção, que a psicoterapia não fosse vista só nesses quadros de adoecimento, mas que ela fosse vista como uma forma de autocuidado, de a gente se conhecer, de a gente se cuidar, de a gente melhorar as nossas relações, de a gente viver melhor. Ainda que a gente não esteja num quadro depressivo, porque todos nós, né, passamos por situações difíceis de lidar. E às vezes é difícil a gente encontrar sozinho a melhor forma de lidar, de reagir. Acho que sempre é importante a gente buscar esse autoconhecimento, essa psicoterapia, né? E a ajuda da família e dos amigos também é fundamental na recuperação do paciente, né? Com certeza, e às vezes é bem difícil, né, porque a família muitas vezes também sofre, né, em ver a pessoa naquele estado, né, isso em geral também causa muito sofrimento na família, né, e tem também o oposto, né, em alguns casos que a família também não compreende que aquilo é uma depressão, né, Sim. Então a família fica... deixa disso. Levanta dessa cama. Isso é coisa da sua cabeça. Vai trabalhar prestar atenção naquela conversa negativa recorrente que aquele elemento familiar usa também é importante. Sobretudo, repito, quando é frequente. Por que ela fala tanto de morte? Alguns podem levar na brincadeira. Com certeza. E até é importante que você falou nessa questão da morte, né? Porque toda pessoa que comete, que consuma o ato de suicídio, em geral, ela comunicou isso antes de alguma forma, né? Ela sempre comunica para as pessoas, né, da pessoa dizer que quer morrer, que não quer mais estar aqui, que não aguenta mais o sofrimento. E muitas vezes isso não é percebido, né? Isso não é levado a sério. Por via das dúvidas, vamos levar a sério, né? Pode ser que não seja realmente esse o desejo da pessoa. A gente tem várias questões relacionadas ao suicídio. A gente às vezes desconsidera muito, né, o sofrimento mental como um adoecimento. Se a pessoa estivesse com um problema cardíaco grave, a gente estaria muito preocupado.
mas às vezes na depressão grave a gente não está tão preocupado, né, com esse perigo iminente da morte. Não é comum uma pessoa com saúde mental, né, com bem-estar, uma pessoa que se sinta bem, ela desejar findar a vida. Em geral, as pessoas que pensam em suicídio, que tentam suicídio, são pessoas que estão adoecidas, né? Não só a depressão, mas a depressão é um dos mais comuns, né? Dos mais relacionados ao suicídio. Ok, ficou esclarecido, Daniela. Muito obrigado, psicóloga Daniela de Oliveira, por compartilhar seu conhecimento conosco. Esta foi uma conversa extremamente informativa. Vamos assim só agradecer realmente o convite, a oportunidade de estar aqui, e acho que sempre lembrarmos disso, né? Tudo isso que nós falamos agora por último, né, é autocuidado, né? E não dá pra gente cuidar do outro sem cuidar da gente primeiro. A pessoa que a gente mais ama precisa ser a gente mesmo, né? Porque se a gente não cuidar de nós, não vai ter como cuidar de mais ninguém. A gente precisa estar bem para nós, para podermos estar bem para os outros. Então, porque é muito comum, né? Pessoas que estão em depressão, principalmente aí depois de uma certa idade, né? Idade mais avançada, terem sido pessoas que negligenciaram, né? Suas necessidades, as suas vontades, vivendo muito para os outros, né? Então, vamos viver para nós e, consequentemente, vivendo para nós, nós viveremos melhor com os outros. E se você não está inscrito ainda neste canal, por favor, inscreva-se agora. E não se esqueça também de deixar o seu like. Inscreva-se no canal. E você que nos assiste, lembre-se de usar a hashtag Depressão Hoje para continuarmos essa discussão aqui nos comentários. Muito obrigado, telespectador, você que nos assistiu. Fique bem, cuide da sua saúde mental e até a próxima.